Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui agora para mais uma edição do programa Saber Direito Responde. E hoje nós temos aqui dois convidados estudantes, a Valesca, do 7º período de Direito, e o Giovanni, do 9º período de Medicina. O que é interessante, traz uma interdisciplinariedade interessante ao nosso debate para complementar as aulas de teoria da imputação objetiva. Eu queria começar, sem mais delongas, passando a palavra para a Valesca, para a sua primeira pergunta. Então, professor, eu queria saber quais são os fundamentos da imputação objetiva? Bom, os fundamentos da imputação objetiva são dois, basicamente. A criação de um risco juridicamente proibido e a realização desse risco no resultado, como explicamos ao longo das aulas. Aquela ideia de alcance do tipo, que no início da formulação teórica de Hoxton ele colocava como elemento, já não é mais visto como um instrumento de fundamentação da imputação objetiva. Está dentro do campo da realização do risco no resultado. Portanto, são dois os fundamentos da imputação objetiva do resultado. A criação de um risco proibido e a realização do risco no resultado. Eu queria passar agora a nossa pergunta do WhatsApp. Vamos lá? Olá, eu sou a Patrícia Murada e estou no 7º semestre de Direito na Universidade de Brasília e eu tenho uma dúvida. O que é o princípio da confiança e como se aplica no direito penal brasileiro? Pois bem, a estudante perguntou sobre o que era o princípio da confiança e como se aplicava no direito penal brasileiro. Na verdade, o princípio da confiança ele surge na Alemanha junto com o desenvolvimento da teoria da imputação objetiva. Não veio no mesmo momento do nascimento da teoria da imputação objetiva, no meio da década de 70, surge posteriormente e é muito vinculado, sempre foi muito vinculado aos crimes de trânsito, em que pese ele não se aplica apenas às hipóteses dos crimes de trânsito. O que é esse princípio da confiança? É um princípio que retrata o seguinte, de que na realização de ações dentro de riscos permitidos, determinadas pessoas, em razão da confiança de que todos, dentro do comportamento esperado, sigam as mesmas regras que este, sigam as mesmas regras legais, acaba não tendo a obrigação de observar o comportamento de terceiros. E se algum fato decorre disto, fato delituoso, ele não será responsabilizado. Um exemplo que nós poderíamos apontar a aplicabilidade do princípio da confiança, inclusive no direito penal brasileiro, porque já temos alguns julgados quanto a isso. É o caso de acidente de trânsito em passagem de sinal, por exemplo. É muito comum a utilização do princípio da confiança. Outra hipótese de utilização do princípio da confiança tem sido em circunstâncias, por exemplo, que envolvem atividades médicas. Este, portanto, é o âmbito de aplicabilidade do princípio da confiança no nosso direito penal. Vamos agora à pergunta do nosso estudante de medicina, do Giovanni. Por favor, Giovanni. Professor, dando um caso clínico, uma paciente que por acaso deu uma entrada no pronto-socorro, tendo critérios médicos para receber um concentrado, uma transfusão de sangue. No caso, ela tem objeção por questões religiosas, ideológicas, ela e a sua família, e manifesta isso à equipe médica. Bom, se ainda assim a equipe médica optar por fazer essa transfusão sanguínea, a equipe médica pode ser imputada? Pronto, vamos lá, boa pergunta. Vejam só, vamos analisar essa perspectiva à luz da teoria da imputação, à luz do nosso direito tradicional e também um pouquinho à luz do Código Civil, no seu artigo 15. O artigo 15 do Código Civil, ele permite às pessoas que recusem determinado tipo de tratamento invasivo ou que possa correr ou gerar qualquer risco à sua vida, à sua integridade. Mas existe um detalhe, isto não alcança aqueles casos de emergência em que há risco de morte e que, nestas situações, há que imperar o direito à vida. Do ponto de vista da teoria da imputação objetiva, nós poderíamos dizer o seguinte, caberia a aplicabilidade do tipo penal de constrangimento legal ao médico se ele impõe àquele paciente, no caso, por uma opção que tem uma opção religiosa e que se nega à transfusão de sangue. A transfusão de sangue em determinado tipo de procedimento pode-se imputar apenas se não havia situação de emergencialidade, de risco à vida. Se há situação de risco à vida, ela prevalece. Consequentemente, prevalecendo, não se deve imputar o tipo objetivo àquele médico, àquele réu. Justamente por quê? Porque, na realidade, apesar dele supostamente violar um risco proibido, que é o direito do paciente de negar em face da liberdade religiosa aquela transfusão, ele não realiza esse risco no resultado, que contrabalança o valor da vida e permite a exclusão da imputação.
Para alguns autores, entretanto, já se excluiria o primeiro fundamento, que seria uma inexistência mesmo de risco proibido por conta da atividade médica. Bom, vamos agora passar a uma outra pergunta do WhatsApp dos nossos telespectadores. Olá, eu sou a Gabriela Luzanã, eu sou estudante do 7º semestre do curso de Direito da Universidade de Brasília e eu tenho uma dúvida. É possível dizer que a teoria objetiva exclui a necessidade de demonstração do nexo causal nos crimes culposos? Boa pergunta, Gabriela. Vamos lá. Gente, na verdade, a teoria da imputação objetiva do resultado, ela não exclui a necessidade de análise do nexo causal. Dentro de um contexto geral, a perspectiva que se tem da tipicidade, seja nos delitos dolosos ou culposos, é que ela vai ser dotada de uma ação. Nos delitos culposos, ela é dotada de uma previsibilidade objetiva do resultado. É dotada, em ambos os casos, de um nexo causal. É dotada do preenchimento dos elementos descritivos ou normativos do tipo penal, dos critérios de imputação objetiva do resultado e do seu elemento subjetivo doloso, no caso dos crimes dolosos, do dolo, e da culpa na hipótese dos crimes culposos. Tá? Então, na realidade, percebam que a existência do nexo de causalidade ela é necessária a ambos os tipos de imputações, seja imputação dolosa ou culposa. A existência do nexo de causalidade ela necessita de sua demonstração em casos de delitos que provoquem alteração fenomênica na realidade. Isso não se vai abrir mão. O que, na realidade, a teoria da imputação objetiva faz é uma correção no âmbito, na amplitude de alcance do nexo de causalidade. E faz com que, na verdade, o direito não fique dependente da mera constatação do nexo de causalidade para se imputar ou não o resultado a alguém. Existem inúmeros casos, tanto nos crimes culposos quanto dolosos, que se constata a relação de causalidade, o nexo causal, mas o tipo penal não será imputado quando, por exemplo, houver uma diminuição de risco, quando o indivíduo não violar os critérios limites básicos do risco proibido, quando se tratar de conduta alternativa conforme ao direito, quando se tratar de norma praticada ao alcance do tipo penal, de conduta praticada ao alcance do tipo penal. Então, esses diversos critérios de exclusão da imputação objetiva, eles se aplicam, independente justamente da existência da relação de causalidade. Bom, vamos agora a uma outra pergunta com a Valesca. Fique à vontade, Valesca. Então, professor, qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Interessante. Esta é uma diferença que geralmente é tratada no âmbito da imputação subjetiva. Imputação subjetiva que tratamos aqui, repito, do ponto de vista metodológico em nossas aulas, com o dolo e com a culpa. Na verdade, é sempre preciso fazer um esclarecimento a vocês. Quando eu falo em imputação subjetiva, eu utilizo da culpa dentro desse contexto pela necessidade de se diferenciar do dolo, pela necessidade de se diferenciar o dolo eventual de culpa consciente, de necessidade de diferenciar o dolo da culpa. Por quê? Porque a culpa é um elemento, na verdade, normativo do tipo. A culpa não é um elemento subjetivo. Já o foi no âmbito da teoria causalista do delito final do século XIX, quando, àquela época, o dolo e a culpa estavam dentro da culpabilidade. Era um elo psíquico entre a ação e o resultado. Hoje em dia, não mais. A culpa é um elemento normativo, o dolo é um elemento volitivo e cognitivo de ligação entre a ação e o resultado. Então, a diferença entre o dolo e a culpa é que o dolo é classicamente definido como a vontade livre e consciente do agente de realizar os elementos descritos no tipo penal, violando o bem jurídico tutelado, e a culpa nada mais é do que a infração de um dever objetivo de cuidado realizado ou nas modalidades da imprudência, imperícia ou negligência. Eu queria agora trazer a vocês mais uma pergunta dos nossos telespectadores, mais uma pergunta de WhatsApp. Qual é a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente? Pronto, agora depois da diferença entre dolo e culpa, vamos tratar da diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Isto já sempre deixou a doutrina mais de cabelo em pé, como a gente pode dizer. Na verdade, o nosso Código Penal ele traz um conceito de dolo eventual. No seu artigo 18, quando ele trata, por exemplo, do dolo, quando nós tratamos do dolo dentro do nosso Código Penal, tratamos da culpa, se fala lá
em dólar enquanto vontade e enquanto assunção de risco. Fala-se, na verdade, que o assumir o risco pelo resultado seria a fórmula conceitual do dólar eventual. Então, o dólar é você querer a produção de um resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Isso significa que, em tese, o nosso Código Penal adotou no âmbito estritamente legal uma teoria denominada teoria do consentimento para a definição do dólar eventual. Na verdade, há muita divergência quanto a isso no âmbito de nossa doutrina, no âmbito um pouquinho também de nossa jurisprudência, que ainda não definiu parâmetros muito precisos. Em relação ao dólar, nós temos duas teorias que disputam a sua primazia. As teorias volitivas e as teorias cognitivas. E existem aquelas teorias que entendem que, na realidade, o dólar precisa tanto do elemento cognitivo quanto do elemento volitivo. Quando a gente fala, na verdade, em teorias volitivas ou cognitivas, nós estamos falando daquelas que utilizam ou do elemento vontade ou da capacidade de conhecimento, do elemento conhecimento, como primaciais, como necessárias, como primeira fonte, digamos assim, de alimentação do dólar. Então, aqueles que adotam a chamada teoria volitiva é porque entendem que a vontade é o elemento prevalente dentro do dólar. Aqueles que adotam as teorias cognitivas é porque entendem que o que prevalece é o conhecimento sobre a situação fática, a representação e a possibilidade de você entender que aquela conduta é dolosa. Dentro deste campo, nunca tivemos um vencedor preciso, uma conduta que seja única entre toda a doutrina alemã, brasileira, espanhola. A gente tivemos vários entendimentos sobre isso. Penso eu que, do ponto de vista teórico, doutrinário, a teoria que melhor define a diferença entre culpa consciente e dolo eventual é a teoria da indiferença, criada por Engels, que é uma teoria volitiva, com alguns acréscimos muito bem feitos, podemos dizer, na sua adaptação ao Brasil, pelo professor Juarez Tavares. O dolo eventual é a atitude daquele que atua com consciência, com vontade na realidade, de realização dos elementos do tipo, não direta para causar o resultado, mas com profunda indiferença em relação à possibilidade de ocorrência desse resultado. Ele atua com consciência de que a sua ação, os meios utilizados podem levar à produção do resultado. Ele mantém a sua conduta, o que significa a manutenção do componente volitivo, mas ele não se importa porque ele entende ser indiferente à lesão ou não ao bem jurídico. Não é um mero consentimento, é entender que é indiferente a ocorrência daquele resultado ou não. E para a culpa consciente, nós teríamos o seguinte conceito. No âmbito da culpa consciente, atuaria com culpa e culpa consciente aquele agente que tem a previsibilidade objetiva do resultado, mas acredita, do ponto de vista de sua consciência, da manipulação dos seus meios, que terá plena capacidade de evitar a sua ocorrência. Isso ocorre muito nos crimes de trânsito. E alterações recentes do nosso Código Penal brasileiro, com o nosso Código de Trânsito, designam que o próprio legislador, apesar de reprovar mais severamente agora o uso, o caso de morte causada após o uso de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, que trouxe uma pena de 5 a 10 anos, ele acaba reconhecendo a possibilidade de homicídio culposo nesta hipótese, que esta pena é justamente para o homicídio culposo. Havia antes uma confusão muito grande, alguns entenderam, inclusive, que se trataria de dolo eventual. A grande maioria das hipóteses de crimes de trânsito, de morte no trânsito em decorrência de uso de álcool, são de culpa consciente. Indivíduos que têm previsibilidade da possibilidade de ocorrência do resultado, mas que acreditam e confiam nas suas habilidades de evitarem o resultado. Isto não é indiferença em relação ao bem jurídico. Isso é apenas consciência da possibilidade de ocorrência do resultado e um desvalor um pouco mais negativo desta ação, mas não um desvalor do resultado que se equipare ao dono. Muito obrigado. Vamos dar agora um breve intervalo para a gente voltar para o nosso segundo bloco. Olá, pessoal. Vamos voltar aqui, então, ao nosso segundo bloco do Saber Direito Responde. Meu nome é professor Yuri Carneiro, como vocês sabem, e agora eu vou passar a nossa pergunta para o nosso estudante de medicina, o Giovanni. Por favor, Giovanni. Bom, professor, vamos a outro caso clínico. Temos
por exemplo, um paciente de longa permanência numa unidade de terapia intensiva. Esse paciente não tem mais condições clínicas curativas. E a família manifesta à equipe médica a vontade de dar fim ao sofrimento, dar fim à vida desse paciente. Ele, no caso, vive só por aparelhos, é isso que mantém a vida dele. A equipe médica, no caso, resolve acatar essa decisão da família, essa opinião manifesta da família. Bom, nesse caso, a equipe médica ou a família podem ser imputadas por essa atitude? E se numa outra situação, sendo manifesta essa vontade da família, a equipe médica não acata e mantém esse paciente em protocolo de cuidados paliativos? Podem ser imputados? Vamos lá, boa pergunta. Olha só, aí nós temos mais um conflito entre o direito à vida e o interesse de terceiros em cessar esse direito à vida, por se entender que essa vida ela não é mais, podemos dizer assim, viável. São conceitos até questionáveis do ponto de vista da bioética, mas que precisam ser discutidos, né? E qual é a relação disso com a teoria da imputação objetiva, com dolo, com culpa? Vamos tentar explicar para vocês. Bom, primeiro que é preciso deixarmos bem claro que é necessário ter uma diferença entre o não prolongamento de medidas protelatórias, mais configuradas como ortoeutanásia, e que são perfeitamente possíveis, ainda que você tenha, por exemplo, podemos dizer assim, alguma possibilidade de prolongamento da vida, mas não uma possibilidade, por exemplo, de cura. Vamos à hipótese em que a pessoa esteja, por uma previsão médica, 2, 3 meses, talvez, da oscilação de sua vida, por conta mesmo das consequências de uma doença devastadora. E o que é pedido pela família ou proposto pelo próprio paciente é que se lhe dê, no máximo, medidas de conforto do ponto de vista de analgésicos para que ele não venha a sofrer mais. Professor, se neste caso específico houver a possibilidade de uma cirurgia para aumentar a vida em 1 ano, devem os médicos fazê-lo? Só devem fazê-lo se, obviamente, o paciente o autorizar. Se não, o paciente não autorizar e tiver sequências, dando-se apenas esses medicamentos que são para a dor, e ele vir a óbito, não restará nenhuma responsabilidade penal para aquela equipe médica. Entretanto, na hipótese da eutanásia, no direito brasileiro se vê de outra maneira. A eutanásia seria chamada morte piedosa, ou seja, você, por conta de piedade, por conta de se abalar mesmo com o sofrimento do terceiro, você quer pôr um fim a este sofrimento retirando a sua vida. Pode a equipe médica fazê-lo? Pode a família autorizá-lo ou ela fazê-lo? No Brasil isso não é aceito, porque o artigo 121, parágrafo 1º, criminaliza como homicídio privilegiado a morte por relevante valor moral. Então, a priori, isso seria rechaçado. Em alguns países na Europa, inclusive na discussão no âmbito da imputação objetiva, se aponta que a atuação direta por parte, por exemplo, de uma equipe médica a pedido de familiares, deveria se estudar a possibilidade de se entender que, neste caso, a lesão ao bem jurídico seria uma lesão necessária e proporcional, em que, apesar da violação do risco proibido, ele não se realizaria no resultado, porque a impossibilidade e prolongamento da vida e o alto sofrimento contrabalancearia, do ponto de vista do princípio da proporcionalidade, a necessidade de intervenção médica e a possibilidade de retirada da vida daquele paciente, desde que com autorização da família ou da própria pessoa. No Brasil, isto ainda não é aceito. Seria, digamos, uma ampliação muito maior da teoria da imputação para a perspectiva cultural, jurídica do Brasil, tá? Nem do ponto de vista da família, nem do ponto de vista do médico. Bom, dando sequência, eu vou passar agora para a nossa estudante de Direito, a Valesca, para fazer a sua pergunta. Então, professor, isso vai ser uma hipótese. Havendo um cruzamento na qual ambos os lados da via existem um semáforo, um lado está vermelho, o outro verde. O carro que está no lado verde decide seguir o caminho como normalmente. Só que o carro que está vindo do lado... Mas o carro que está vindo do lado vermelho não decide parar e segue o caminho, fazendo a ter uma colisão entre os dois carros. Ao carro que estava na via de sinal verde, vai ser imputado alguma coisa? Vamos lá. Vamos imaginar, então, pela sua pergunta, que o motorista que passou no sinal verde, de forma correta, sobreviveu, e o motorista que passou o sinal vermelho, digamos que tenha vindo a óbito por conta da batida. Vamos imaginar a seguinte perspectiva. No âmbito do direito penal brasileiro, a gente vai discutir isso à luz da teoria da culpa e vai se dizer, olha, ele teve responsabilidade penal ao atravessar o sinal vermelho? Bom, se ele tivesse causado um resultado, ele teria, mas ele veio a óbito. Pode-se imputar esse resultado ao que passou no sinal vermelho? Na verdade, no sinal verde, mas se passou no sinal verde, ele estava com razão, mas
muitos levantam a seguinte discussão: para poder averiguar se realmente existe culpa ou não, eu teria que provar ou buscar provas ou elementos no processo que dissessem ou demonstrassem se ele teve condições ou não de olhar se vinha algum carro no cruzamento, ele deveria ter atuado com mais cuidado, então ele também pode ser responsabilizado. Percebam que, na verdade, neste caso, o que eu vou ter é uma discussão de prova para alguns, não uma discussão de fundo de direito material. E a distinção entre dolo e culpa não pode se dar por uma questão probatória pura e simplesmente. Na realidade, precisa ter mais segurança. Por isso que surge a teoria da imputação objetiva, para evitar que determinada insegurança, às vezes provocada entre a dúvida se existiu culpa ou não, se há dolo ou se há culpa, e que muitas vezes acaba caindo no aspecto probatório, persista. Por isso que, neste caso, você pode apontar que, pela teoria da imputação objetiva, em face do princípio da confiança, aquele que atravessou no sinal verde não teria essa obrigatoriedade de necessariamente verificar se um terceiro estava a violar as regras de trânsito. Se o sinal está verde, pressupõe-se, dentro de um comportamento generalizado, que ambos respeitem os sinais de trânsito. Quem está na contramão de direção, quem está na outra via, quem está no cruzamento e quem está passando por aquele sinal. Então, eu não deveria imputar a responsabilidade penal a este agente que passou pelo sinal verde, de acordo com o princípio da confiança, no âmbito da teoria, a imputação objetiva. Bom, respondida essa pergunta, vamos a mais uma pergunta do WhatsApp para vocês. Qual é a importância da teoria da imputação objetiva para o direito brasileiro? Vamos lá? Qual a importância da teoria da imputação objetiva para o direito brasileiro? Traçar melhor os limites necessários entre a imputação de um resultado ou não, apenas fazendo com que, na realidade, você corrija o rumo e as rotas dos processos de imputação quando calcados na causalidade e nos seus elementos subjetivos, na imputação subjetiva. A teoria da imputação objetiva surge para possibilitar uma maior segurança nessas relações. E é, inclusive, uma teoria de cunho garantista. Se trabalhada na perspectiva de Klaus Roxin, ela mais restringe do que amplia o campo da punibilidade. Então, ela é de fundamental importância para você definir melhor esses campos da imputação do tipo penal e fazer com que, muitas vezes, você não dependa de questões transcendentais ou de discussões probatórias sobre a diferença do dolo e da culpa, sobre onde tem dolo, onde tem culpa, e você possa, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, definir melhor ou não a possibilidade de imputação do tipo penal. Como disse alguns autores, a teoria da imputação acaba sendo muito mais uma teoria da não imputação em determinadas circunstâncias. Por isso que é importante uma discussão aprofundada e acalorada desse tema no Brasil. Vamos agora passar a mais uma pergunta do nosso estudante de medicina, o Giovanni. Por favor, Giovanni. Professor, uma situação hipotética em que um profissional, seja ele medicina ou outro profissional da saúde, esteja atuando numa instituição e não tenha à disposição, por consequências da falta de medicações ou disponibilidade de um exame, a melhor forma de tratar um paciente. E esse paciente, de alguma forma, sofra por isso, na sua saúde, tem algum prejuízo na sua função orgânica, ou, pior, vem até o óbito. Cabe aí a culpa à equipe médica? Cabe a culpa à instituição? Pode algum outro ente ser imputado nessa situação? Vamos lá. Vejam só. Se há uma ausência, seja do ponto de vista da instituição privada ou da instituição estatal, do oferecimento de mecanismos suficientes para a investigação do estado clínico do paciente, você não pode imputar esta responsabilidade ao médico. Claro que se estiver ao alcance do médico a possibilidade, vamos imaginar que determinado exame precisa ser feito com uma certa urgência num paciente para saber a ocorrência ou não de alguma espécie de desregulação, alguma espécie de algum problema, alguma patologia específica que necessite uma intervenção cirúrgica imediata. E ele saiba que um hospital a determinada distância de 1 quilômetro pode fazer aquele exame, e é um hospital público, assim como aquele que ele está. Ele deve providenciar imediatamente ou determinar as pessoas responsáveis que providenciem a transferência, porque se trata de um caso de absoluta necessidade de manutenção da vida. Se for, por exemplo, uma instituição particular, deve alertar aqueles responsáveis ou a própria pessoa do procedimento a tomar, porque é necessário. Se o médico, entretanto, o faz e quem é de direito não toma as devidas providências, ou o poder público não o transfere, mesmo ele requerendo, ou, por exemplo,
não há uma transferência por parte dos particulares, ele não pode ter esta responsabilidade. O dever e a responsabilidade dele está dentro do alcance do que ele possui. É aquela velha história. Se ele não tem uma gase, como ele pode botar uma gase no medicamento, se ele não num ferimento, se ele não tiver? Ele pode improvisar, mas ele não pode usar uma gase porque ele não tem. Então, neste ponto de vista, não há uma responsabilidade jurídico-penal deste profissional. Eu queria muito agradecer a todos vocês, agradecer a Valesca, agradecer aqui ao Giovanni, aos participantes do WhatsApp, a toda a equipe aqui do estúdio que está conosco, essa equipe maravilhosa que está aqui trabalhando com a gente, a todos vocês aqui do Saber Direito, do Saber, a aula do Saber Responde, por conta de toda essa acolhida que teve conosco. Eu fiquei muito feliz de estar gravando este programa aqui com vocês e me coloco à plena disposição através de minhas redes sociais, através dos meus meios de contato com todos vocês para esclarecerem quaisquer dúvidas adicionais que sejam necessárias. Um grande abraço a todos. Só para finalizar, meu nome é Yuri Carneiro, sou professor de Direito Penal e estarei sempre aqui, pronto e disposto a ajudá-los. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.